eu não quero terminar o programa de hoje sem falar dessa notícia do Supremo Tribunal Federal que impediu o UOL de auditar o sistema de distribuição de processos do tribunal. Que loucura! Que loucura! A reportagem do UOL diz que o presidente do Supremo, o ministro Barroso, recuou de uma decisão que ele mesmo tinha tomado e impediu que o UOL e uma equipe de especialistas de TI inspecionassem o código-fonte do sistema de redistribuição de processo judicial aos ministros. Em outras palavras, o Barroso não quer que especialistas inspecionem o código que controla para quem vai qual processo dentro do Supremo. Que, em tese, é para ser feito de forma aleatória, é um sorteio. Mas vocês devem lembrar, né? Toda hora a gente fala assim, que coincidência, o processo contra o Bolsonaro caiu com o Alexandre. Nunca cai com o André Mendonça, com o Nunes Marques, até mesmo com o Fux, pouca coisa cai, né? Vou dar um exemplo. O Zanin decidiu em um dia ação de 11,6 bilhões em favor do Lula. Aí já entra uma loucura que é, assim, é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Esse é de emputecer de uma forma que é indescritível, né? O cara que era advogado do Lula não só é indicado para o STF e o Senado acata a indicação dele, tá bom, mas o cara ainda decide casos relacionados ao Lula. Porra! Não existe impedimento, não existe conflito de interesse. Zanin decidiu em um dia a ação de 11,6 bilhões em favor de Lula. Foram 23 horas e 49 minutos entre a escolha do relator, por esse sistema que a gente não consegue auditar se tem sorteio ou não, e a entrada da decisão no sistema da corte. A liminar suspende trechos da lei de desoneração. Olha a coincidência. O sistema do Supremo distribui aleatoriamente uma ação que podia favorecer o governo Lula, para o ministro Lula, que o Lula indicou para o Supremo no ano passado. Ato contínuo, esse mesmo ministro, ex-advogado do Lula, Cristiano Zanin, decide em favor do seu ex-cliente, ex-chefe, em menos de 24 horas. E é o código-fonte que controla essa brincadeira toda que o Barroso não está querendo que os especialistas auditem. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Voltando ao UOL, olha só o retrospecto da reportagem. Volta com a reportagem do UOL aí para a tela, Bruno, por favor. Após 4 anos, o STF concordou com o pedido de Lei de Acesso à Informação. 4 anos! Um pedido de lei de acesso do UOL para obter acesso ao código-fonte do tribunal. Lei de acesso à informação é obrigação. O UOL diz, além de permitir a inspeção, o tribunal deu aval para fazer uma análise dos registros de uso do programa. A visita foi agendada e acertada com funcionários do tribunal, mas o STF mudou a decisão menos de 72 horas antes dela ocorrer. Dia depois, o Barroso vetou o acesso. Segundo ele, a análise do código-fonte poderia facilitar ataques de hackers e será feita no futuro sem data definida. O UOL recorreu da decisão do ministro nos termos da Lei de Acesso à Informação. Técnicos que acompanhariam a reportagem viram problemas na decisão, como o fato de estar baseado em conceitos errados de segurança e a falta de transparência judiciária. O sistema do STF sorteia qual ministro vai cuidar de cada processo judicial.
Dúvidas sobre o sistema surgiram em 2017, quando o ministro do STF, Edson Fachin, foi sorteado para herdar a relatoria dos processos da Operação Lava Jato, após o acidente aéreo que matou a teoria Zavascki. Questionamentos voltaram à tona recentemente, quando o ministro Alexandre de Moraes foi destacado para relatar quase todos os processos ligados a tentativas de golpe de Estado, assim como a investigação em que diz que o ex-juiz Sérgio Moro denunciou a interferência do governo Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Na primeira decisão, Barroso viu interesse público. Em 5 de março, Barroso autorizou o UOL a analisar o sistema de distribuição de ações judiciais das dependências do STF. E aqui entra uma frase do próprio Barroso. Considerando a necessidade de compatibilizar, de um lado, o interesse público no acesso à informação e o dever de transparência de outro, a imprevisibilidade da distribuição de processos e a segurança dos sistemas informatizados desse tribunal, dou parcial provimento ao recurso administrativo para franquear ao recorrente o acesso ao referido código-fonte nas dependências desse tribunal, de forma presencial, ficando vedada a cópia do conteúdo para uso externo. E aí continua a reportagem do UOL, reproduzida no Paulo Figueiredo Show. Em abril, o UOL pediu a reserva de uma sala no Supremo para análise do código-fonte de 9 a 13 de setembro, com a presença de 4 pessoas munidas de computadores portáteis. Durante 4 meses, o UOL informou a funcionários do STF, por e-mail, telefone e pessoalmente, que levaria especialistas que residem em São Paulo e na Dinamarca. Parabéns, pô. Por isso, havia necessidade de confirmar as datas para comprovar as passagens de avião. Em 5 de julho, os funcionários do STF confirmaram as datas da inspeção com a equipe de 4 pessoas. Não seria possível, contudo, usar computadores portáteis apenas os equipamentos do tribunal. As passagens aéreas foram então compradas. Nos dias 5 e 6 desse mês, funcionários do tribunal confirmaram a visita do UOL novamente, mas disseram que o período de inspeção seria restrito a 2 dias. 3 funcionários do STF acompanhariam as visitas dia 9 e 10 na sala de audiência do tribunal. No dia 6, a presidência do STF pediu o nome dos técnicos e os documentos que foram fornecidos. Horas depois, faltando menos de 72 horas para a visita, uma funcionária do STF informou que a visita não poderia ser realizada porque as autorizações não estavam dentro do processo administrativo. O UOL formalizou imediatamente um pedido para que isso fosse feito e procurou o próprio presidente do STF para tratar da situação. 2 técnicos que vinham de São Paulo cancelaram suas passagens aéreas. Entre eles estava o professor de Direito do INSPER, Ivar Hartmann, ex-coordenador de projetos Supremo em Números, do Projeto Supremo em Números. Ah, o Diego Aranha. Agora entendi. O professor de Ciência de Computação Diego Aranha, da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, já estava a caminho de Brasília e permaneceu na capital federal no período acertado. Ele faz testes e análises nas urnas eletrônicas sem viés político partidário. Extremamente crítico. No dia 13, a presidência do STF encaminhou uma decisão do Barroso recuando da sua posição inicial. Ele atribuiu a decisão a ataques cibernéticos contra o tribunal ocorridos em agosto e setembro. Uma das confirmações da visita havia sido feita depois desses ataques, segundo o UOL. Que loucura! Que loucura! Continua aqui. Barroso citou uma análise encomendada pelo STF em 2018. Nela, porém, a inspeção foi prejudicada. Segundo o Supremo, a Universidade de Brasília afirmou que não houve acesso efetivo aos códigos-fontes e comprovantes que integram a solução de distribuição pelos integrantes da equipe da UNB. O UOL pediu uma entrevista com Barroso após a sua segunda decisão. Por meio da assessoria, o Barroso falou que não falaria com o UOL. E é muito engraçado esse negócio. Porque o Barroso aqui diz no final da reportagem que o acesso ao código-fonte de sistemas informatizados e o eventual conhecimento público da estrutura dos dados do processo judiciais poderiam facilitar gravemente um ataque hacker. Mas quando o assunto é urna eletrônica, o discurso é outro. Né? O que ele diz? TSE abre código-fonte de urna eletrônica para as eleições.
Ué, quando o assunto é urna, não tem problema o código? Que loucura. Será que se tivesse auditoria, a gente descobriria que os processos caem para os amigos, quando é um amigo do Supremo? Tem a questão dos escritórios de advocacia, cara. Né? Já pensou se o escritório da mulher do Alexandre de Moraes acontece sorteio e cai com o Alexandre de Moraes? Tem que cair num amigo, né? Por exemplo, todos eles têm lá, não todos, mas quase todos eles têm parentes em escritórios de advocacia. Um dia essa caixa preta vai ser aberta. Posso citar aqui um famoso trecho de uma conversa interceptada entre o ex-senador Romero Jucá e o empresário Sérgio Machado, da Transpetro. Lembra disso? Rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel Temer. É um acordo, botar o Michel num grande acordo nacional. Sugere Machado. Com o Supremo, com tudo, afirma Jucá, com tudo. Aí parava tudo, anuncia Machado. Um grande acordo nacional com o Supremo, com tudo. Essa é a Suprema Corte do Brasil. Uma loucura isso, cara. Realmente o STF virou uma várzea mesmo. Eles falam de ataque às instituições. Quem descredibiliza mais a instituição do que isso aqui? Eu estou lendo uma reportagem do UOL, não vem dizer que eu estou atacando a instituição, não.